E uma coisa interessante, né, Luquinha, você faz a picture dos caras vivendo, na selva, hunter-gatherer, tipo, 50 mil anos atrás. Você tem, o leão tá atrás do cara, não sei o quê. Mas imagina a frequência que isso acontecia, cara. Tipo É, assim, uma semana não devia acontecer nada, né? Aí, é, de repente, acontece um negócio marcante. E a diferença de frequência agora no mundo que a gente vive é altíssima, né? Você tomar 20 exatamente. alertas de leão por dia é bem diferente de um por semana. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para começar um novo jeito de fazer o nosso 1% Melhor podcast. Tô aqui eu e o Rafa e hoje a ideia é que a gente faça um episódio mais curtinho aí, com uns 30 minutos mais ou menos, no intuito da gente conseguir voltar a fazer com mais frequência os nossos episódios. A gente tá um tempo aí sem conseguir parar e realmente se preparar e fazer um episódio maior, né, Rafa? Nossas agendas têm estado bem corridas, mas como bastante gente tem mandado mensagem, falado, pô, como assim? Vocês sumiram e tudo mais, a gente não quer deixar também o podcast acabar, vamos dizer assim. Então é o jeito que a gente encontrou de a gente conseguir retomar aí, começar a fazer esses episódios mais curtos. Então, deem o feedback, falem o que vocês acham. E bom dia, Rafinha. Tudo bem? Bom dia. O que é bem irônico, na verdade, né? A gente falava sobre administrar tempo, não focar tanto em trabalho, cuidar da vida, fazer os hobbies e a gente perdeu o nosso. A Mas tá gente, voltando. nosso hobby realmente ficou de lado, mas acho que tem uma questão aí de entender os momentos também da vida, né? A Uhum. gente conseguir se adaptar e de forma até muitas vezes intencional, vamos dizer assim, falar, cara, agora é o momento que eu preciso focar, né, nisso aqui. Importante não é se a gente cai ou desanima, é assim que a gente volte, né, Rafa? E levante de novo. Então, Do jeito que dá. E essa é a ideia estamos do aí. short, né? A gente voltar do jeito que dá e também pra gente se falar, né? Acho que pra gente sempre foi muito positiva a troca. É isso. Bom, e nosso assunto acho que não podia ser mais relevante até nesse sentido. Acho que a ideia para hoje vem um pouquinho de um trabalho que eu tenho feito lá no Google, internamente aqui no Canadá, com alguns times. Vocês sabem que, né, que é uma paixão minha, assim, ajudar a desenvolver pessoas, ajudar a criar um ambiente onde as pessoas trabalhem melhor, e que tenha, vamos dizer assim, uma situação mais saudável, e sustentável. Então, dentro disso, eu aprendi aqui a facilitar um treinamento que se chama Detachment for Teams, Detachment from Work for Teams. Mas a ideia basicamente formas de você identificar se você está conseguindo é, desacoplar o seu trabalho da sua vida pessoal, né, em certos momentos, e também formas de você conseguir entender, né, o que está te puxando para cada lado, e como você pode criar algumas coisas na sua vida que vão ser dispositivos, assim, vão Uhum. ser interessantes para te ajudar a não necessariamente trabalhar menos horas ou trabalhar menos, não é muito necessariamente a questão de work-life balance. É mais para quando você está pensando em coisa pessoal ou está fora do trabalho, você não ficar a todo momento se recordando, né? E todo momento sentindo aquela angústia de, ai meu Deus, está acontecendo uma coisa no trabalho e tudo mais. Então, enfim, eu não oficialmente não posso dividir tipo todos os materiais desse treinamento e muito profundo, mas eu acho que a gente pode pelo menos conversar um pouco sobre o assunto, assim, ter um pouco de ciência, né, de como o corpo humano funciona e os estímulos que as pessoas estão tendo no trabalho hoje em dia. Tem um pouco do momento que cara, acabamos de passar por uma pandemia, né? 2 anos e meio aí já, desde que começou isso tudo, e a gente sabe que tem uma situação, né, onde as pessoas estão cada vez mais, eu acho, com problemas de saúde mental, né? Outubro é o mês mês global, mundial, sei lá, internacional da saúde mental, então acho que não tem momento melhor aí para a gente falar um pouco sobre isso. Sim. E eu lembro, assim, de ter uma quebra relevante de falar de work-life balance, né? De trabalho e vida
como se balancear, e aí do nada virou Work-Life Harmony, que é tipo, as coisas vão uma entrar na outra, tal. Que eu acho bonito, mas muito difícil de executar dependendo da intensidade que você está trabalhando e do teu nível de paixão pela missão, né? Então, nesse novo trabalho que eu tenho de um ano para cá, eu falo muito que startup. Cara, eu não vejo uma startup com um fundador que fala, pro teu foco é na minha saúde mental e eu vou trabalhar 8 horas por dia, depois eu não vou pensar mais em trabalho. E é isso que eu queria provocar com você, Luquinha, para ver se tem técnicas, porque o que eu aprendi é que, assim, por mais que eu trabalhe 8 horas por dia, o volume de problemas num ambiente de alta intensidade é tão grande que se você não pensar nos problemas quando você está fora do trabalho, você chega outro dia despreparado, você não consegue dar vazão. Então, eu vejo assim como quase como uma troca, como uma dicotomia, e eu Uhum. acho que a gente está discutindo antes do episódio, você vê de forma diferente. Então, seria legal a gente discutir quais são as técnicas que as pessoas podem usar, mesmo se estiverem em alta intensidade, para conseguir ter um pouco mais de saúde mental e paz mental, né? Eu acho que o Sim. objetivo principal é você não perder o sono literalmente e você ter aquela vozinha na sua cabeça falando, meu, você precisa mandar aquele e-mail. Como fazer isso num ambiente de altíssima intensidade, de alto volume de trabalho? Não, boa. Eu acho que assim, o que eu pensaria para a gente começar a conversa um pouquinho mais profunda é falar um pouquinho da ciência, assim, né? De como o nosso corpo humano funciona e tal, e por que que isso pode virar um problema. Então, assim, obviamente eu não sou cientista, mas, né, estudo, a gente gosta, né, de estudar o corpo humano, o cérebro humano e tudo mais. E eu acho que a lógica, assim, como eu aprendi, né, nessa história, assim, é o seguinte, cara, a gente, como ser humano, né, quando a gente, sei lá, milhares de anos atrás, quando não tinha toda essa tecnologia para nos proteger, para a gente ficar dentro de casa, né, um teto para nos proteger, ou o carro, ou qualquer coisa que seja, todas as ferramentas que a gente criou, é, biologicamente, o ser humano estava preparado para quando ele recebesse um estímulo externo de perigo, um estímulo de alerta, né? O corpo entra em alguns modos, né? Ou ele entra no modo de fight, né? De você brigar e adrenalina e tudo mais, né? Os hormônios acontecem no seu corpo para você ir lá e se defender e sobreviver. Ou você entra num modo de flight, né? De fuga. Então você pegar e sair correndo para que aquela coisa que está te ameaçando não, não, não termine te ferindo, né? Não te machuque ou não te cause dano. Ou tem também o modo freeze, que seria você congelar, e aí congelou e, sabe, seu corpo entra num estado que você fica vulnerável e aí com isso você é, pode ter um monte de problemas. Nesse contexto da selva, seria ser comido pelo leão, vamos dizer assim, vai. E É, do ponto de vista evolutivo, fazia todo sentido a gente super reagir a qualquer alarme falso, porque se em 100 um alarme for verdadeiro e você não reagir, é o fim, né? Exato, questão de sobrevivência e tudo mais. E aí o paralelo que, né, que esse material, esse estudo assim faz é falar um pouco de, cara, hoje em dia a gente não tem mais que se defender dessa forma, né? A gente não precisa mais ter esse tipo de reação, vamos dizer assim, mas o nosso corpo ainda está wired, ainda está né, ligado, ainda funciona dessa forma, vai. E aí os estímulos, as coisas que acontecem, acaba sendo não são um perigo para você, para sua sobrevivência, mas te colocam nesse mesmo tipo de estado da sua mente e tudo mais. Então, por exemplo, um e-mail que chega daquela tarefa que você precisa fazer e tem um deadline que você, puta, acho que vai perder, vai. Aí você, caraca, ferrou. Você entra naquele estado, o seu corpo realmente, biologicamente, começa a produzir, né, a colocar os mesmos hormônios, e talvez em níveis diferentes e tal, mas coloca o seu corpo naquela situação, e aí você, com isso, acaba, né, tendo que se acalmar, ou você vai lá e age, que seria o fight, né? Você age, Reage. Uhum. reage, ataca e faz aquela tarefa logo e tudo mais. É, mas o ponto é que, assim, todas essas interações, ou essas, principalmente as maiores, né? Elas vão acabando te levando, vão te trazendo para esse estado
Só que o problema é que você ficar nesse estado ou com muitos estímulos que te coloquem nesse estado de estresse, se isso se estiver num nível que não é tão sustentável, se estiver muito, num volume muito alto, isso acaba sendo um problema no longo prazo, né? Então, por exemplo, toda vez que você vai, vamos dizer, você na selva, você conseguiu sair correndo, fugiu, seu corpo vai desligando coisas no seu corpo, seu cérebro vai desligando coisas no seu corpo que você não vai fazer direito, tipo a digestão, tipo é, você começa a suar porque o corpo, né, não está funcionando para regular a temperatura. Enfim, ele coloca o seu corpo nesse estado. Só que você precisa, depois que você fugiu, ou depois que você, né, resolveu a situação, de um momento de recovery. Você precisa de Total. um momento de recuperação para o seu corpo se autorregular de volta e você voltar a estar numa situação positiva, vamos dizer assim, né? E uma coisa interessante, né, Luquinha, você faz a picture dos caras vivendo, meu, na selva, hunter-gatherer, tipo, 50 mil anos atrás, você tem, meu, o leão tá atrás do cara, não sei o quê. Mas imagina a frequência que isso acontecia, cara. Tipo É, assim, uma semana não devia acontecer nada, né? Aí, é, de repente, acontece um negócio marcante. E a diferença é, de frequência agora no mundo que a gente vive é altíssima, né? Você tomar 20 exatamente. alertas de leão por dia é bem diferente de um por semana. Exatamente, exatamente. Como eu falei, né, o corpo ainda funciona meio que da mesma forma, né? Óbvio que a intensidade não é igual, mas a frequência acaba gerando um problema. O hardware, o corpo, é exatamente o mesmo. É, Evoluiu quase nada e a sociedade, a tecnologia evoluiu pra caramba. O software deu uma evoluída leve, uhum, mas o hardware é exatamente o mesmo. exato. Enfim, aí tudo isso para dizer, né, que a questão mesmo não é tipo, cara, putz, eu trabalho muitas horas ou numa intensidade grande. É assim, você pode estar na situação, mas você precisa ter momentos de recovery. Você precisa ter momentos É, de você encontrar esse descanso mental, esse descanso para o seu corpo, né? É, porque senão acaba que o seu corpo ele vai se estressando a um ponto que você pode entrar no modo freeze, no modo burn, que é o que a gente chama de burnout, né? posso fazer um advogado do diabo aí, Luquinha? Claro. Cara, não acho que é pra todo mundo. Eu tenho conhecido gente que gosta tanto do jogo que o jogo vira uma diversão e a pessoa não tá se estressando ao jogar. Você vê assim uma intensidade muito alta, mas você tá vendo a pessoa jogar e você fala, meu, se fosse eu estaria tenso. E a pessoa não tá. E se alimenta de energia do jogo. Eu acho que a única parte assim que é mais complexa é, cara, você tem que abrir mão de quase todo o resto, né? O jogo é sua vida. Eu não sei se concorda, Rafa. Eu te falar assim, eu acho que as pessoas talvez se enganem que elas estejam na situação e a gente olha muito superficial como a pessoa tá, só que no fundo, por trás, tem alguma coisa provavelmente desregulada. Assim, a minha opinião, é o que você vê com pessoas que, tipo, no mercado financeiro, pô, o cara adora, ganha muito dinheiro, se sente, porra, o foda porque tá no fundo tal, sei lá o quê. Não, ele interage com os amigos, sai, tá saudável, faz exercício. Aí um dia tá pedalando para casa e tem uma estafa mental, entendeu? Cai de cara no chão, porque, tipo, na verdade, o cérebro dele, o jeito que ele tava, aquela tensão, tá se acumulando, entendeu? Vai gerando uma situação que parece normal, mas que, na verdade, fisicamente, fisiologicamente, não é normal, entendeu? Eu tive numa situação de trabalhar quase 24/7, entendeu? E eu me sentia num tesão, me achava, porra, animal, cara, legal pro cacete, tô realizando, vou virar presidente dessa porra, tô ganhando dinheiro, entendeu? Até o momento que, cara, eu fui percebendo por vários motivos, né? Enfim, teve um motivo mais de uma decisão mesmo, porque eu na Nova, né, no Brasil e tal, trabalhava tanto, 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 que chegou o momento que minha esposa estava grávida, a gente foi para o hospital e na noite, que a gente foi na noite anterior do parto, na noite anterior pro dia do parto, eu virei à noite trabalhando, entendeu? Chegou no dia do parto lá, na manhã eu tava lá, bem presente e tal, mas eu era o caco, assim, eu tava, tipo, sabe, muito mal. E aí você fala, cara, putz, será que faz sentido isso que eu tô fazendo? É, Será que vale a pena? eu acho que dentro da sua história, do seu framework, faz todo sentido ter evoluído, mas eu acho que tem gente que é wired diferente. Eu acho que tem gente, sei lá, o exemplo mais absurdo, um Elon Musk da vida.
Uhum. Cara, eu não acho que ele quer ter work-life balance, eu não acho que ele quer ter harmony, e eu não acho que ele tá com medo e fazendo as coisas por medo. Eu acho que, meu, o cara nasceu daquele jeito e ele adora o game. E tem gente que conforme a vida vai mudando. Eu acho que um bom exemplo, assim, de, tipo, eu tive exemplo, fases de super harmonia de vida e trabalho, e fases que eu resolvi acelerar, que eu botei quase tudo em trabalho para ver o que acontecia. Mas tem gente, né, Luquinha, que eu conheço pessoalmente, eu não conheço pela vida inteira, mas eu conheço, assim, um bom chunk, que o cara gosta tanto do game que ele não se estressa com o game, né? O jogo do trabalho, com o jogo de desenvolver, com o jogo de criar alguma coisa. Mas não custa nada, mesmo para esse cara, ter as ferramentas, né? Então, assim, E eu, às vezes ele faz essas coisas, é que não assim, transparece, né? Pode ser? não transparece, entendeu? É que assim, é uma coisa pessoal, é uma coisa que a pessoa encontra e eu acho que não tem necessariamente uma questão de precisa ser, sei lá, quantas horas disso, vai. Por exemplo, Elon Musk dorme só 6 horas porque ele quer mais horas para fazer os bagulhos, sabe? Tipo, Elon Musk trabalha muitas horas porque ele está pensando em ir para Marte, essa é a missão dele, ele quer fazer isso de qualquer jeito. Tipo assim, isso tudo eu entendo, sabe? E é super interessante, eu acho animal. E bacana a gente perceber, sabe? Mas eu imagino que ele tenha alguma coisa que ele faz para descomprimir, para ter um momento de recovery, entendeu? Porque por mais que a pressão dele Eu, seja gigante, é o cara mais rico do mundo e tal, ele vai ter esse momento de muita intensidade, muito maior do que a gente consegue aguentar. E tem um monte de coisa que faz ele continuar por mais tempo. Eu ainda acredito que o corpo. Porque, assim, é muito biológico, sabe? É fisiológico. Tipo, cara, você começa a não digerir direito, se você, por exemplo, não para comer. É um exemplo, vai, para a gente entrar um pouco mais na prática. Cara, tem muita gente aqui no Canadá, e acho que nos Estados Unidos também, pega a comida, leva para a mesa e aí trabalha enquanto come, vai. Putz, não seria melhor tirar 15 minutos para comer e aí depois continuar trabalhando? Não é uma é, questão e de tipo a só de história disso, assim, multitasking. eu não estou advogando que é um bom jeito de viver, e eu acho que é extremamente de outliers. Então, eu acho que a gente está falando de 1% da população, máximo 2%. Então, assim, para o resto, 98%, você ter algum nível de harmonia e você saber equilibrar a sua intensidade de trabalho com coisas fora do trabalho, é óbvio, né? Assim, especialmente para a saúde, como você disse. Sim. Não, eu tô falando assim, é biológico no sentido, cara, se você trabalha enquanto está comendo, você vai fazer uma digestão pior, entendeu? Sem dúvida. Se você faz uma digestão pior, depois seu corpo está numa situação pior, absorveu pior os nutrientes, tudo pior, sabe? Vai funcionar pior seu intestino, etc. Isso afeta o seu cérebro. E ao afetar seu cérebro, afeta a sua capacidade, seu trabalho, seu sentimento, seu humor. Então, acho que é muito interligado, entendeu? Para ter, pô, beleza, talvez uma pessoa super fora da curva, por alguma questão biológica ou qualquer que seja, o cérebro funciona diferente. Mas Uhum. eu acho que é realmente, provavelmente, bem menos que 1% da população, né? É, Sei lá, é, pelo é, que eu vejo. Assim. muito provavelmente. E para mim, sono é um caso muito extremo, assim, porque se sacrificar sono, para mim, por exemplo, para o meu perfil, eu claramente sacrifico minha capacidade cognitiva. Então, assim, faz sentido eu trabalhar 2 horas a mais, sacrificar meu sono, porque eu fui deitar 11 horas da noite, logo depois de ter respondido um monte de e-mail, e aí acordar, minha primeira reunião às 8, 9 horas, eu não consigo resolver um problema rápido, né? É, Então, são exato. sacrifícios que, dependendo do perfil, não faz sentido, né? Outro exemplo que eu dou cara, na época eu trabalhava num ritmo muito mais pegado, eu estava sempre trabalhando reativo, né? Então era, caraca, as coisas vindo e resolvendo, as coisas vindo e resolvendo, vindo e resolvendo. Agora, me pedisse para parar, olhar, assistir um vídeo de um treinamento, ou do que quer que seja, por 30 minutos, eu não conseguia, meu cérebro não me permitia, assim, sabe? Eu distraía muito rápido, achava que alguém estava querendo sair. Eu estava sempre naquele estado de alerta. Uhum. Enfim, e a outra coisa que eu ia falar, eu falei do parto da minha filha, que foi uma questão de uma decisão e tudo mais, é, mas a outra coisa de ter vivido naquela situação, né, de estar trabalhando tanto e tudo mais, cara, o meu corpo, assim, era nítido, sabe? O quanto que afetou, assim, o quanto essa questão, por exemplo, de não conseguir concentrar nas coisas, sabe? Ou, por exemplo, eu estava lá com a minha filha e eu estava direto pensando, minha cabeça a mil, querendo olhar o celular a todo momento, entendeu? É, enfim,
acho que é esse o ponto, assim, da lógica, né? E acho que se você sustenta por muito tempo nesse momento de muito estresse, a chance de você ter uma queda e ter um burnout, né? E ter realmente um impacto grande, assim, na sua saúde é considerável. E aí, de novo, para a gente entrar, assim, mais na que dá para fazer, quais são as situações, do que a gente está falando, é legal você pensar, assim, o que te puxa para o trabalho, são coisas que te sugam e você fala, caraca, não intencionalmente, mas coisas que, caramba, eu tô lá quando eu tô fazendo a minha coisa aqui, sei lá, meditando, ou quando eu tô andando, passeando no parque, qualquer que seja o hobby que você quer fazer. O que te puxa para o trabalho? Quais são as coisas? Sabe? A sua mente, assim. É interessante pensar isso e também é interessante pensar o que são as coisas que te puxam para ter esse tempo, para conseguir recuperar, para conseguir ter o seu hobby e tudo mais. Quais seriam para você, Rafa? O que te puxa assim para fazer você estar trabalhando mais? Ah, device, né, cara? Notificações, sem dúvida. E eu tento ter uma disciplina de, assim, não ter notificação e ter o tempo de mindfulness setado no celular que não toca. Mas às vezes a coceirinha minha de ver, meu, será que andou aquilo? E eu vou lá e abro, mesmo sem a notificação, sabe? Então acho que esses são os principais Mas é a triggers. pressão, é o fato de ter alguém que está contando com você, por exemplo. Qual é a questão assim que faz você? Hoje em dia é muito mais assim a curiosidade de alguma coisa que eu estou desenvolvendo, falar, meu, será que andou? Será que não andou? Mas assim, vira um hábito de você sair, clicar e ver uma novidade, né? E tomar aquele hitzinho. Mas eu Uhum. acho que tá bem sob controle, assim, hoje em dia para mim, mas o espaço que eu olho é bem largo, mas o que eu não olho, assim, tipo, literalmente eu não tô nem com o celular na mão. Exato. Eu acho que essa que é a parte mais importante, assim. Eu vou dar exemplos, assim, vai. Tem gente que deita na cama à noite e pega o celular para olhar o trabalho, né? Total. Pega o celular, põe na cara, aquela luz que é uma luz que já afeta o seu corpo, né? Já deixa o seu corpo mais, vamos dizer assim, alerta. E aí olha os e-mails das coisas que talvez vão querer fazer amanhã ou para saber se deu algum problema hoje e tal. Só que a questão é, você não vai provavelmente resolver isso hoje. Não, você Você vai não só vai dormir para não provavelmente estar a cabeça. conseguir. Então não é muito Isso aí eu produtivo. adotei faz alguns anos, do que é muito simples e funciona muito, que assim, eu até deixo o celular dentro do quarto, mas não do lado da cama. Tá lá do outro lado do quarto, e se eu quero ir lá, eu tenho que levantar, olhar e botar ele de volta, que ele tem que ficar lá. Isso ajuda Exatamente. demais. Exato. Então, já é uma regra, já é um jeito que você achou de evitar isso, né? Porque imagina, é o que a gente está falando, você está hoje trabalhando mais e tal, beleza. Mas você tem esses guardrails, você tem essas coisas. Porque se você não criasse, talvez você já estaria olhando o celular na cama. E ao E olhar o celular na cama, o seu sono é pior. E ao olhar o celular na cama, você fica ainda mais viciado em olhar o celular. E quando uhum. você vê, você está numa situação, né, bem mais complicada assim de sair do que você está hoje, entendeu? E a gente falou de fases assim, de fases de muita intensidade de trabalho, outras nem tanto. As ferramentas que eu desenvolvi na fase que eu não estava tanto, hoje são ultra importantes, especialmente se eu entro numa crise. Assim, eu não tenho tido mais a disciplina de meditar como eu meditava antes, tipo, 20 a 30 minutos toda manhã. Mas eu sei que eu tenho essa ferramentinha na caixa, toda vez que eu vejo que eu estou espanando, eu posso estar no aeroporto. Cara, faz nem que seja 5 minutos. Então, mega importante, né? Você construir esse repertório, especialmente quando você precisar mais. E aí Bom, você vai ter menos tempo de usar as ferramentas, mas não tem problema. Você sabe que você tem elas, né? outra coisa que eu ia falar é o seguinte: tem uma questão de como isso é pessoalmente para você, né? Como isso você quer se portar e o que importa para você, mas tem uma questão do seu time, as pessoas que você interage junto, como isso afeta as outras pessoas. Outro exemplo, você pega, trabalha à noite porque é a sua decisão, você está querendo trabalhar por qualquer que seja o motivo que você precisa e termina lá o seu e-mail, o seu conteúdo que você produziu e tudo mais. Se você manda aquele e-mail para uma pessoa à noite, às 9 da noite, a pessoa vai, aquilo só vai servir para a pessoa receber a notificação, olhar e falar, fudeu, entendeu? Preciso fazer isso, ou fudeu, tem esse negócio aqui. E aí a pessoa entra nesse estado, isso afeta a outra pessoa, e na verdade para você resolveu aquele trabalho igual.
uma das coisas que eu tô falando e comentando para fazer é, cara, schedule e-mail. Você agenda o seu e-mail, você pensa, fala, caramba, se eu mandar esse e-mail hoje, eu vou estar fazendo todas as pessoas aqui estarem impactadas, entendeu? Especialmente se for um líder. Exatamente. E eu acho assim, é uma questão, se você for o gerente, tem mais responsabilidade, mas uma liderança pode ser uma coisa, sabe, É, não mas necessariamente isso era uma hierárquica. pressão, né, Luquinha? Eu tinha um chefe francês que ele adorava trabalhar de domingo, ele mandava um monte de e-mail domingo, e a galera, meu, você manda os e-mails domingo, você espera que a gente responda domingo? Ele, não, é que eu gosto de trabalhar domingo. Beleza, antes tinha desculpa, você não tinha tecnologia para isso. Hoje tem uma setinha do lado do Send falando, cara, agendar para chegar a segunda de manhã. Custa Exato, nada, né? No exato, Slack tem a mesma coisa. exato. Então, assim, não tem desculpa. Para mim tem muita sinalização de virtude, assim, nossa, como eu sou hard worker e tal, e afeta muito o time, na minha opinião. Exato. E você quer, como posso dizer assim, você quer exemplificar a atitude, você quer liderar pelo exemplo com as pessoas. Esses são tipos de coisas, né? Se você manda um e-mail 9 da noite, você vai, e você é o líder, qualquer que seja, se é hierárquico ou não, as pessoas vão falar, caramba, eu preciso mandar também. Caramba, olha aqui, ele tá aí. Ou vão pensar uma coisa negativa em relação a você, pô, o cara tá querendo aparecer. Qualquer que seja a questão, Hum. ou não, ou a sua empresa inteira já virou um hábito fazer isso, né? Mas esses são os tipos de coisas que eu tenho identificado e tenho trabalhado de falar assim, cara, não custa nada. É uma coisa que é só todo mundo combinar e falar, pô, a partir de agora vamos schedule o e-mail, né? E aí você vai receber lá os e-mails quando você começa o seu dia de manhã, já está preparado, você acordou, tomou seu café da manhã, recebe os e-mails, vai produzir muito melhor naquilo, vai conseguir atuar naquilo realmente. É, e eu acho assim que tem uma questão também que é a gente tá num mundo diferente. Ter passado por essa pandemia e a situação que as pessoas estão é diferente do que era antes, entendeu? E Uhum. isso está, na verdade, piorando com o tempo, inclusive para o futuro. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz, eu acho que para o futuro a gente vai para um caminho negativo. Então, não tem por que não colocar coisas que são fáceis, coisas que são positivas de forma geral, net positive, e mudar um pouco o jeito, entendeu? Porque se Minimizar a o gente continuar, sofrimento, ferrou. minimizar o sofrimento ali o máximo possível dentro da realidade das necessidades. Que, por exemplo, puta, estamos organizando um evento, o negócio tá pegando, eu preciso mandar um e-mail domingo, preciso que você responda domingo, manda. Mas aí Exato. vai ser a exceção, né? E quando você mandar, a pessoa vai saber que é urgente, que de fato precisa ser endereçada. Então, cara, super Exatamente. importante mesmo. Você vê dados de saúde mental e de suicídio aqui nos Estados Unidos, especialmente de homem, é inacreditável os números que estão rolando. Então. Então, precisamos Tem, ter. eu acho que e também, cara, assim, o jeito do nosso trabalho está evoluindo e mudando, né? E vai continuar evoluindo e mudando. A gente sabe que tem inteligência artificial, tem tecnologias de todos os tipos que fazem com que a gente faça cada vez menos trabalho, vamos dizer, braçal, repetitivo, e vai fazer cada vez mais trabalho de, né, mental e que exige bastante mentalmente, mas também emocionalmente, né? A gente está envolvido e tudo mais. Então, assim, o fato de estar mudando tanto e isso ser um problema, essa questão da saúde mental é um problema. Se a gente olhar dados realmente, se não me engano, era 1 a cada 5 pessoas estão em depressão, né? Acho que era nos Estados Unidos esse dado. Então, em algum tipo de depressão, é assustador, entendeu? Então, cara, pô, legal, a gente sabe que em nenhum momento a gente está falando, porra, não, vamos criar uma sociedade onde a gente não trabalha pra caramba, ou não é importante você, no momento certo da sua carreira, dar o gás, sabe, e querer atingir, ter ambição. Não é essa a conversa, assim, não é uma conversa de vitimismo e, pô, não, preciso trabalhar só de 9 às 5 de casa, não posso ir no escritório. Não é esse o ponto, não. Mas acho que dentro do contexto do trabalho, é importante você ter boundaries, né? Importante você ter coisas que você fala, cara, aqui é o momento que eu vou deixar de trabalhar. E Uhum. esse momento que eu vou deixar de trabalhar, ele é o momento que eu vou parar de pensar em trabalho. Então, um exemplo, eu vou jogar bola. Cara, eu desligo completamente. Eu vou lá, jogo bola e tal, um momento, putz, super importante para mim. Eu não fico lá atendendo ligação, não fico fazendo nada nesse momento. Ou ficar com as crianças. Tenho lá no meu calendário bloqueado, esse é o tempo de ficar com as crianças. Eu não olho o celular nesse período. Se alguém me manda mensagem, alguma coisa, eles sabem, porque eu deixei bem claro
de todas as formas que eu não vou responder nesse Não, momento. põe na agenda, né? Na agenda, E assim, você exatamente. ter atividades que não nem possibilitam você estar de olho em algum device é essencial, né, cara? Então, assim, porque eu imagino que quem faz natação é muito mais de tipo um esporte, cara, quase uma meditação e você não tem acesso a nenhuma coisa. Eu faço mountain bike, é a mesma coisa, você joga bola, é a mesma coisa. O problema é você ter hobbies que você ainda tá conectado, né? Então, puta, meu, eu ando com meu cachorro, mas eu ando olhando o celular. Não sei se ajuda muito, né? Exato, porque você não está fazendo nenhum nem outro, né? Você não está desligando e recovery, não está recuperando, né? Mas também não está produzindo um monte. Então, talvez seja melhor você falar, cara, vou andar por 20 minutos em vez de 40, vou desligar, vou deixar meu corpo relaxar e tal, mas depois eu volto e resolvo, entendeu? É o jeito diferente de abordar, basicamente. E aí, o outro ponto, Rafa, é, cara, o que que te traz para a vida não trabalho? Assim, o que que são as coisas que te puxam? Acho que é importante ter essas coisas, claro, né? Você sabe, eu sei que você tem uma consciência, autoconsciência muito grande, mas quem está nos ouvindo aí, pensa isso, sabe? Quais são as coisas que me dão prazer fora do trabalho? Quais são as coisas que me deixam relaxados fora do trabalho? Ah, é estar com a minha família. Ah, é ir passear, é ir correr, é ir fazer sei lá o quê. Precisa incluir no seu dia a dia esse tipo de coisa, entendeu? Para que tenha esse momento, para que tenha. E nesse momento, tipo, desliga, entendeu? Porque eu acho que é É. bem importante. Assim. E você ter hobbies, coisas que você gosta de fazer, né? Cara, tem gente que não tem. Fala, meu hobby é assistir Netflix. E criar um hobby dá trabalho. Você vai querer fazer um curso, você vai ter que se expor a nova gente, você vai ter que convidar gente para jogar tênis, as pessoas não vão. Então, assim, dá trabalho, né? Você tem que reservar tempo. E para reservar tempo, você precisa usar essas técnicas que você está colocando na Luquinha. Tem uma muito boa, assim, que muita gente na Vetex usa, que é põe um bloco no calendário, por exemplo, amanhã. Fala, cara, esse é meu momento de startup. Se você quiser marcar alguma coisa aqui, me pinga antes. Me fala por quê. Cara, nunca ninguém pinga. Né? Porque eu acaba, meu, a pessoa está protegendo o tempo dela para poder ter uma vida decente. Total. Então, e, Luquinha, que mais de ferramentas? Você falou sobre agendar e-mail, proteger o tempo. Que mais de ferramentas você acha que são legais das pessoas, especialmente se estiverem num momento ruim de equilíbrio, poderem utilizar? Acho que tem a de screen time, né, do próprio iPhone tem, mas tem no Android também, para você conseguir ter alguma coisa ajudando a medir quanto que você está usando no celular. Porque uma das coisas que me puxa, por exemplo, para não para o trabalho necessariamente, mas para atrapalhar a vida pessoal, é o Instagram, vai. Uhum. Então, acho que é importante ter essas ferramentas que te mostram, caramba, você ficou tanto tempo aqui nesse exagero de estímulo, vai, nessa situação. Mas pensando em trabalho especificamente, eu acho que o calendário é muito importante. Você colocar lá os blocos, esse período eu estou fora, eu estou ocupado com a coisa assim, que aí as outras pessoas sabem. Acho que o schedule e-mail, marcar o e-mail é muito importante. É, não levar o celular para a cama de noite, então ter uma barreira. Tem uma outra coisa interessante que é, cara, muitas vezes a barreira é física, às vezes a barreira é de tempo, às vezes, sabe, às vezes a barreira é só mental. Então, por exemplo, uma barreira física. Cara, se você trabalha de casa, talvez o seu computador, seu, né, desktop, tudo, não deveria ficar dentro do seu quarto. Muita gente na pandemia acabou colocando dentro do próprio quarto o trabalho. Aí você acordava, Já olhava tá assim, no abria o seu trabalho. olho, você olhava seu computador e falava, puta que pariu, meu trabalho, sabe? Então, Sim. só de tirar do quarto, fisicamente tirar do quarto, e se trabalha em outro lugar, é uma. A outra é de tempo, então, por exemplo, putz, eu vou pro trabalho de trem, né? E aí eu levo uma hora para ir, uma hora para voltar. Não importa o horário que seja, vamos dizer que trabalho de 9 às 5, 9 às 6, de 8 às 6, beleza? Uhum. Aquela uma hora de ida é a minha hora de aquecer os motores para chegar lá e trabalhar. Mas eu não trabalho. E a uma hora de volta é a hora de descompressão. Eu também não trabalho. Então, assim, eu até trabalho de noite, volta e meia, quando precisa, mas só depois de ter ficado essa uma hora mais tranquilo, ter ficado com as crianças quando eu chego, e aí depois, à noite, quando as crianças já foram dormir, eu tenho essa limitação de tempo. Eu nunca trabalho enquanto eu estou com as crianças. Esse lance de você ter um intervalo no meio é muito relevante, assim. Eu vejo assim, tem dias que eu sei que eu vou ter que trabalhar mais 3 horas.
Mas se eu coloco alguma coisa no meio, eu falo, cara, vou dar uma saída, vou andar de bike, eu vou puxar um ferro rapidinho, muda completamente a minha capacidade de solução de problema e a minha sensação de assim, nossa, eu tô há 10 horas sentado aqui, né? Sim. E outra coisa que você colocou, Luquinha, sobre lugar de trabalhar, para quem está trabalhando de casa ainda, né, ou tá híbrido, eu comecei a adotar assim, cara, eu não faço todos os meus calls daqui de onde eu tô agora. Eu tenho um notebook, eu desço, eu faço um pouquinho lá fora, eu faço um pouquinho na sala, eu faço um pouquinho. Só de você levantar, se mover, cara, já dá uma aliviada muito boa, né? Se você puder Total. trabalhar de fora da casa, como às vezes eu consigo aqui, puta, é excelente, né? Tomando sol ainda. Total. E eu acho que o último é assim, é realmente ter essas conversas com as pessoas do time, né? Fazer essa troca para entender como as pessoas são, né? Se as pessoas gostam de ter coisas bem marcadas, ou se as pessoas estão tudo bem, se for mais bagunçado e tal. Mas respeitar um ao outro no sentido de, cara, tem esse tempo, esse momento, e a pessoa quer simplesmente desconectar e fazer a coisa dela. Cada um, dentro de um time, é importante cada um entender o que é isso para a pessoa, entendeu? Cara, eu vou lá na agenda de alguém, eu vou mandar uma mensagem, vou pingar. Aí eu olho lá e falo, cara, a pessoa tá com os filhos. Puta, eu não vou mandar mensagem, entendeu? Porque eu sei que aquele é o momento daquela pessoa desconectar. Então, é uma coisa, não é só você com você mesmo, é uma coisa do grupo, assim, também, entendeu? E ao você conversar mais e contar mais e ter consciência dessas, quais são essas coisas que são importantes para você desconectar, acho que é o que cria esse ambiente melhor. Entendeu? Só vai ter esse nível de conhecimento se investir tempo nisso, né? Eu tenho feito assim uma tática muito simples com o time de todo one-to-one que a gente vai começar, a gente não começa falando de negócio. Primeira pergunta, como você tá? Como tá a sua vida? Como é que tá a vida pessoal? Você tá indo bem e tal? Beleza. Segunda pergunta, como tá seu time? Ah, não, a pessoa tá assim, não sei o que, aconteceu isso aqui. Não relacionado ao trabalho. Beleza, falamos do mais importante que é time, como é que tá, como estão as prioridades, onde precisa de ajuda, tudo mais. Cara, muda completamente o nível da conversa, você conhece o time muito melhor e não leva 5 minutos por semana. É. E ao Então, conhecer, você sabe o que está acontecendo você sabe os com a limites, pessoa para poder dar esse espaço para ela. Né? totalmente. Né? E aí você consegue começar a ponderar a intensidade de um drive, de um projeto, considerando os fatores pessoais, né? Se alguém está com um mega problema pessoal, cara, se aumentar a intensidade não vai ajudar em nada a produtividade. Total. E a pessoa precisa ter essa possibilidade de desconectar durante o problema pessoal dela. Que é bem isso, assim, por exemplo, você fala, cara, putz, eu não ligo durante todo o ano se eu estiver trabalhando sábado, domingo e tal. Não, adoro tanto meu trabalho que tá tudo bem. Mas eu tenho uma questão familiar que toda vez que minha mãe tiver com qualquer problema, né, de saúde, sei lá o quê, minha mãe é a coisa mais preciosa para mim. Eu preciso sair fora e ficar com ela até essa coisa se resolver, entendeu? Às vezes é isso, entendeu? Isso já é o suficiente. Agora, para essa pessoa, se quando isso acontecer, ela não puder se desconectar, ela não puder ter aquele momento, ferrou, entendeu? Porque isso vai acumular, vai ter vários momentos que vai acontecer e vai chegar uma hora que a pessoa vai, tipo, realmente não explodir, né? Mas o corpo Burnout. dela vai entrar em freeze, vai falar, putz, não consigo mais reagir porque chegou no limite, E entendeu? aí o efeito de sofrimento se acumula, porque você começa a gerar sofrimento em volta de todo mundo, porque você começa a reagir mal às coisas e é exponencial, né, o E no, efeito. e no final, cara, você numa jornada de longo prazo, fala, cara, eu tô aqui na minha carreira, eu quero chegar lá. Você no meio do caminho, ou lá próximo de chegar, você tiver um burnout, se tiver um problema grave, tem gente que burnout fica um ano fora, entendeu? E Minha, perde qual todo. que é a sua definição? Eu ouço muito falar de burnout hoje, acho que é um termo meio novo, assim. Qual que é a definição de burnout para você? Burnout é quando você eleva o nível de estresse do seu corpo, né, da sua mente, do seu corpo, a um nível acima do razoável por muito tempo, que faz com que o seu corpo seja tão afetado que ele basicamente se desliga, vamos dizer assim. É Hum, como se ele queimasse um fuso lá dentro e aí depois disso você fica em freeze, assim, você fica mais congelado, você não consegue, você fala, putz, eu tenho aquele projeto, mas eu não estou com vontade. Ou, putz, caramba, começa a ter emoções, né, nas interações e chorar ou qualquer coisa assim. É uma coisa que o seu corpo está basicamente dizendo para você, cara, deu ruim, assim, chegou num limite, estourou um fuso e eu uma preciso. depressão relacionada ao trabalho?
não necessariamente precisa ser depressão, entendeu? Pode ser porque depressão é uma questão, né, obviamente química, uma doença, né, é, no cérebro e tudo mais, mas que você fica, vamos dizer assim, mais down, não Falta de triste, eu acho que a motivação. palavra não é triste, mas o burnout, ele de certa forma, pode levar à depressão, né? Pode ser a causa de uma depressão, Entende? mas eu diria que é mais, é aquele momento em que seu corpo já não aguenta mais, entendeu? E aí, por exemplo, uma estafa mental, que é uma pessoa, tipo, simplesmente o corpo desligar e ter alguma questão, né, física, assim, do momento, intensa, é um sinal, né, um tipo de burnout, assim. Uhum. Mas eu acho que independe do termo, assim, a questão é mais entender que ser sustentável nessa corrida para qualquer que seja o seu objetivo, sua missão, é importante, entendeu? Por exemplo, o Elon Musk, ele quer levar a população, né, mundial e tal da Terra para Marte. Se no meio do caminho ele tiver um burnout realmente, tiver qualquer problema de saúde causado por essa questão, né, por não ter os momentos de deixar o corpo se recuperar, é pior, ele não vai chegar lá, entendeu? Então, acho que ele deve ter, sim, os momentos dele, e entendo, ele nos ajuda mais, entendeu? Ele ajuda mais a sociedade, ajuda mais a humanidade com o objetivo dele, assim. Pelo menos é assim que eu vejo. E falando em work-life balance, eu vou ter que ir pro meu Tu próximo vai ter que call. ser o trabalho. Boa. Não, Vai beleza. ser short mesmo, o primeiro shorts ou não? Foi mais ou Semi-short. menos, né? Vamos ver quanto tempo a gente, Semi-short. a gente conversou. Um pouquinho mais do que os 30 minutos que a gente Não, mas tá esperava, ótimo. mas Acho que é foi o que bom, né? importa a gente é ser mais conciso, né? Nossos pontos. Sim. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse era o papo que a gente queria ter hoje. Mandem mensagem, entre em contato. A gente quer voltar a fazer aí esses papos. E também, se alguém quiser, né, participar, quiser, né, reach out aí, mandar mensagem para trocar mais ideias, a gente está super à disposição. Valeu, um abraço. Valeu, valeu.